Rádio Condomínio.com. Vamos conversar agora com uma autoridade no meio condominial sobre conflitos, coisa que quase não acontece em condomínio. Raridade, né? Vamos lá. Doutor Condomínio Entrevista. Bom, está aqui no estúdio, eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Benício Zinato. Bom dia, Benício. Bom dia, Aldo. Obrigado pela oportunidade de estar com você. Maravilha. É isso aí. Bom, o Benício é advogado, já milita na área já há alguns anos, é especialista em mediação de conflitos, uma das áreas que ele mais gosta de atuar. E hoje a gente trouxe o Benício aqui para falar sobre um tema que quase não acontece, né? Diz respeito às regras, geram conflito e questões insolúveis. A gente falou agora há pouco, Benício, antes de você entrar, sobre por que os condôminos não obedecem às regras. E esse tema tem muito a ver também com o que a gente vai tratar aqui agora, né? O desrespeito às regras. Que tipos de conflitos, Benício, você considera que sejam os mais graves dentro dos condomínios? Mais uma vez, Aldo, bom dia a todos. São aqueles populares conhecidos como os 5 Cs, né? Verdade. Cachorro, carro, criança, cano e calote. Cano e calote. Tem mais alguns Tem mais um outros C, aí. tem mais um C. Eu tenho a tese que são 6 Cs. Qual seria esse sexto? Então vamos lá, cachorro, cano, né? Calote, criança e carro e condômino. Senão não existiriam esses 5 Cs, né? Se não fossem os condôminos. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O condômino encabeça a lista para variar, né, não? Exatamente. Mas, Benício, diga lá, além desses, a gente sabe que os 5 Cs são os principais, mas o que você vivencia mais nessa questão na própria prática da tua profissão? E você também tem a experiência de ter sido síndico, né? Dá uma dica aí pro pessoal sobre essa mediação de conflitos, qual é a estratégia correta, e depois a gente vai falar das questões que são mais complicadas. Primeiramente, quem mora em condomínio ou pensa em morar em condomínio tem que estar atento às regras do jogo, né? Temos aí a convenção, que é a regra principal, né, desse ambiente, né, de convívio compartilhado, e o regimento interno, né, que são as normas de convivência. Então tem que ter essa percepção de tem que se obedecer essas regras. O meu direito não pode sobrepor sobre o direito do meu vizinho. Um não pode falar mais alto que o outro, né? Um não pode ter mais direito que o outro. Apenas esses que estão estabelecidos nesses normativos e na legislação vigente também, no Código Civil e por aí vai. Bom, Benício, e você na gestão de síndico, qual foi a situação mais delicada que você vivenciou nessa questão de gestão de conflitos? É algo muito comum para os síndicos, né? E eu passei por isso. São às vezes pressões exageradas por parte de alguns condôminos, moradores que sequer leram a convenção ou o regimento interno. Então costuma-se ter uma ignorância em algo que não se conhece e quer se colocar em prática, e não pode ser feito à vontade dos particulares. A gente falou agora há pouco sobre isso, né? Duas coisas que você tocou. Primeiro, de falta de conhecimento das regras, né? Que é um fator, acho que um dos mais importantes, e essas agressividades também que geram o individualismo que vai gerar essas agressividades do condomínio, né? Isso, é um ambiente que precisa ser pacífico, né? Só que, na verdade, na prática, como conjugar a teoria e a prática? Tem que o síndico, enfim, todos que moram naquele ambiente, tem que estar dispostos a sempre ao bom diálogo, ao bom entendimento, ao bom senso. Muitas vezes não se consegue, mas é algo que tem que ser sempre perseguido. Pois é, Benício, agora recentemente saiu uma decisão sobre a questão dos cães, né? Que é um motivo de discórdia. Inclusive, há uns 2 semanas atrás, a gente viu 2 cãezinhos sendo despejados. Olha que coisa, né? Porque é aquele cão maldito, aquele pincher, que eu digo que aquilo não é de Deus, né? E Deus colocou aquilo para passar raiva na gente, aquilo látiga uma desgraça, realmente. E aí, a justiça, apesar do cão ser considerado um ente familiar
e você ter o direito, você não pode extrapolar esse direito, né? Você viu essa notícia desse despejo? Perfeito. Tem que se ter em mente que a propriedade, o cão ali, por exemplo, ele é de um particular, só que ele também tem que se adequar a essas normas, né? Com relação, por exemplo, ele não pode ser um cão que late a noite toda, que vai tirar o sossego, vai perturbar o sono dos vizinhos. Então esse cão, se ele não se adequar, realmente pode vir a acontecer uma situação mais extrema como essa. Diga, Liz, pode fazer a sua pergunta. Então, e também sobre a quantidade de pets que você pode ter, porque eventualmente a pessoa tem, sei lá, 12 gatos, 10 cães e tá achando que tá tudo bem e as pessoas estão, né, se sentindo um pouco incomodadas pelo barulho. Gato também tem cheiro mais forte, né, quando urina, etc. Essa colocação é muito interessante porque o próprio regimento interno que tem que limitar, né, essa quantidade de cães por unidade. O porte também é outro dado interessante, porque senão a pessoa... tem pessoas que gostam de ter, né, essa quantidade de cachorros, mas num apartamento com essa população de cães, né? Isso pode ser um problema até não só de perturbação da vizinhança, mas de saúde também. Sanitário, né? A questão, as vacinas também, né, são muito importantes. Então são questões que não pode sim, ser a critério de cada um, né? Eu quero ter 5 cachorros, eu quero ter 10 cachorros. Tem que estar regulamentado, tem que ser aprovado em assembleia e constar no regimento interno. Inclusive, Benito, eu acho também que se de repente não der certo, ou se for um ambiente desfavorável para os bichinhos, pode ser considerado até maus tratos, né? Justamente, outra questão muito importante. O animalzinho, ele tem lá a legislação própria que o ampara, que o protege. Então o dono, que é o responsável, ele tem que cuidar de todas essas questões, né? Inclusive da higiene, né? Tem que levar regularmente ao veterinário. Interessante apresentar os cartões também de vacina, né? Para a administração do condomínio, para realmente o síndico ter esse controle sobre a questão sanitária, essa questão da saúde, né? A higienização realmente ela é uma precursora de conflitos, né? Com certeza, eu já vivenciei isso e é muito complicado, porque o odor de maus cuidados, tudo isso é uma coisa que traz um desconforto muito grande para os vizinhos. Apesar, né? Eliane, que tem condômino que cheira mais do que cachorro. Mas tudo bem, vamos pular essa parte. Benício. Hashtag não é só no sábado, né? Benício, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como administrar, Benício, essas questões de confusão em assembleia? Você tem ali uma assembleia condominial, a gente viu uma imagem aí no Instagram essa semana de um síndico que não queria esclarecer as contas e baixou o pau no presidente da assembleia, o negócio foi brabo. Como é que se lida com esse tipo de situação, agressão numa assembleia condominial? Eu digo que o síndico, quem for presidir a assembleia, que não o síndico, na maioria dos condomínios, tem que ser uma pessoa com esse perfil mediador, tem que ter um tom conciliatório, né? Porque às vezes os ânimos, eles se acaloram muitas vezes e as pessoas que estão à frente ali da assembleia tem que ser essa balança, esse ponto de equilíbrio, porque se um exalta, o outro exaltar, daqui a pouco a briga, né, generalizada, como já aconteceu em alguns casos, como esse mais recente. Então a melhor coisa é manter a calma sempre, né? Agora, essa questão da agressão, Benício, como é que se resolve isso no âmbito judicial? A questão das agressões que acontecem em assembleias, em condomínios, não é uma matéria assim, que o síndico ele tem que tomar a iniciativa para resolver. Tem situações que viram caso de polícia, tem situações que terão desdobramentos judiciais. Inclusive que tem que se preservar realmente a honra, né? Quando afeta a honra, isso pode gerar também danos morais, que aquele ofendido pode vir buscar na justiça ser reparado, né? Ok, agora a pergunta que não quer calar. Briga entre condôminos, o síndico se envolve ou não? Tem que ter muita cautela, porque senão ele pode fazer até parte dessa tremenda confusão. O mais recomendado é buscar separar de uma forma que não tenha o contato físico, que pode piorar a situação, e em casos mais extremos, chama-se a polícia, né, para atuar. E outro tema também que é muito polêmico em condomínio é a questão do cigarro.
Cigarro dá confusão. Ai, não fala, eu vivencio isso. Cigarro que o cara fuma e o que fuma um baseado, aquele baseado caprichado, né? Como lidar, Benício, com essa questão do cigarro dentro do condomínio? Eu tenho uma tese sobre isso, mas eu queria muito ouvir a tua opinião. Eu já fui procurado por diversas vezes, né, por clientes ou por outros síndicos a esse respeito, dos transtornos causados, né, pelo cigarro, pela fumaça principalmente. Aí eu oriento que o síndico, assim, no âmbito interno da unidade, né, ali, da residência, do condômino, ele não pode interferir. Mas se essa fumaça alcançar as áreas comuns e interferindo a saúde, o bem-estar dos vizinhos, isso passa a ser um problema do condomínio. Aí sim o síndico tem que entrar para tentar mediar essa situação, sabendo que nas áreas comuns, né, existe já uma legislação vedando, proibindo, né, o uso, né, de fumígenos, né, de um modo geral, né, cigarros, o próprio entorpecente, né, não pode, isso é ilegal, né. Mas, por exemplo, acontece muitas situações que tem um usuário de droga lá dentro, usando lá a maconha lá dentro da unidade, o baseado, e o cliente mesmo me procura: doutor, o que eu tenho que fazer nesse caso? Você não pode chegar lá e entrar, tem que ter muita cautela. Às vezes há pressão de moradores em cima dos síndicos, né, para tomarem providências a esse respeito, mas é uma questão muito, muito sensível, tem que ter muita cautela antes de agir. Engraçado que o condômino normalmente, né, Benício, ele quer que o síndico tome uma atitude, mas se precisar que ele seja testemunha, ele não comparece. É complicado essa questão de testemunha, que envolve vizinhos, né, não quer se indispor, e nessas questões que envolvem às vezes vizinhos, eles que têm que se dialogar antes de mais nada. Só que muitas vezes eles querem terceirizar isso para o síndico, porque eles não querem gerar um mal-estar, ficar ali, né, gerar uma discussão com o vizinho, que ele vai se deparar com ele todo dia nos corredores, nos elevadores, nas garagens. E uma coisa que a gente conversa aqui também sempre, né, que às vezes já tem uma briga pessoal entre vizinhos e ele fica buscando um jeito de envolver terceiros. Se eventualmente cai numa situação dessa, ele quer que o síndico interfira para que possa tomar um partido. E aí tem que, né, doutor, separar o que é condominial do que é direito de vizinhança. Não é assim? Perfeito. Tem que haver imparcialidade do síndico. Ele não pode tomar partido, ele não pode tomar um lado, ele não pode defender o síndico, o condômino que é amigo dele, e aquele que é um questionador da gestão dele, ele ser, né, severo, né? Tem que ter esse equilíbrio. Não pode privilegiar e nem prejudicar ninguém. Isso. Perguntas, meninas? Rádio Condomínio. Eu tenho. São muitas, né? Mas passamos a você, só pergunta. Vamos lá. Benício, eu queria saber de você também o seguinte. Os visitantes são muitas vezes objeto de problemas, de conflitos dentro do condomínio. É um cara estranho que é autorizado pelo condômino. Como é que fica essa situação do visitante que é autorizado e chega lá e toca o terror na piscina, toca o terror na churrasqueira, toca o terror na piscina? O condômino, ele é responsável também ali pelos seus visitantes. Então, ele deve orientá-lo, né? Existem regras ali, né, que tem que ser cumpridas, inclusive por eles, né, os visitantes. E eles não podem chegar simplesmente e se exaltarem, né? Por exemplo, no churrasco, cantarem em voz alta, ou enfim. Não, mas isso não acontece, não, acontece. Condomínio. Esse negócio do cara tirar a roupa e pular na piscina é raríssimo. Né? Ainda bem que você tá desinformado, sinto lhe informar. É algo corriqueiro, é verdade, com certeza. Mas tem que ter, assim, o condômino que trouxe ali os seus convidados, ele tem que entender que ele tem a responsabilidade. E vai responder por isso. Vai responder por isso. Inclusive, né? as normas, né, de condomínio vão ser aplicadas a esse condômino que autorizou, correto? Perfeito, justamente. Ele não está alheio às regras ali, não, os visitantes. Eles têm que também se adequar. É isso aí. Bom, Benício, e pra gente fechar aqui o nosso papo, nós já estamos... Não! Ah, não? Não, de jeito nenhum. Então, vamos lá, façam suas perguntas. Eu falo porque cadê as perguntas vocês não falam nada. Digam. Tá no fluxo. Ele está à nossa disposição aqui, ué. Aproveitem. Não, vamos aproveitar e falar dessa situação de visitante também, a respeito das pessoas saberem que elas precisam de identificar essa pessoa estranha ao condomínio, que embora não seja um estranho a ela,
o condômino, o morador, né? Como é que funciona isso? O condomínio tá certo de identificar esses estranhos? É normal pedir algum documento de identificação? Eu posso reter o RG? Já perguntei um monte de coisa logo junto. Não, aí que acontece. E se você faz isso também, né? Você tá... Não, eu já fui ameaçada no meu condomínio. Eu juro por tudo que é mais sagrado, se você não deixar mais o meu irmão, não é um entregador de pizza, é o meu irmão, não entrar no condomínio, eu vou ingressar com uma ação contra o condomínio. Fique à vontade. O judiciário fica aberto das 12 às 19. Fala pra ele. É uma questão de segurança. O síndico ele não pode abrir mão disso, de orientar a portaria a identificar, inclusive os visitantes, que eles estão ali só uma vez, mas eles podem cometer alguma infração ali, algum crime até, né? Então eles precisam ser devidamente identificados, porque caso haja necessidade dessas informações, elas podem ser fornecidas inclusive para autoridades, né, policiais, enfim. Mas não pode reter o documento. É interessante pegar esses dados, pegar o documento, o porteiro, conferir, né? Conferir o documento, a foto, os dados e cadastrar. E depois devolver o documento. O que é mais incrível, né? Hoje mesmo o doutor Condomínio colocou um relato aqui da questão de segurança. As pessoas estão tão criativas, né? A indústria do mal está tão ativa que as pessoas, como você falou hoje, né, doutor Condomínio, as pessoas alugaram um imóvel para praticar delitos dentro do condomínio. Você imagina que situação, né? Não é verdade. Então a gente fica mesmo vulnerável a muitas situações, né? Uma mera identificação cria um conflito enorme dentro de um condomínio, né? E em nível de prática, doutor Benito, a respeito da identificação da pessoa, né? O que o porteiro pode aceitar como documento válido? Lembrando que, além da identidade civil, tem os documentos profissionais, né? Como é que faz esse reconhecimento? É legal o síndico fazer um panfletinho para mostrar para os porteiros quais são as identidades que existem, tipo OAB, no meu caso eu uso o meu CRA, enfim. Como funciona essa identificação? Quais são os documentos que o porteiro pode aceitar? Antes de responder a sua pergunta, eu digo também que vai haver sim reclamação constante de muitos moradores, né? Por que tá tendo excesso, né, de zelo, de cuidado para identificar as pessoas, inclusive parentes, mas é melhor pecar pelo excesso do que pela falta dele, porque quando acontecer um crime no ambiente do condomínio, os condôminos eles vão pressionar também o síndico, então é melhor você ser pressionado para cuidar dessa segurança do que se acontecer algo ao se flexibilizar, essa identificação é muito pior. Você vai responder também judicial penalmente, né, doutor? Isso, né, tem as implicações aí, as todas as implicações da responsabilidade. Então, os síndicos têm que realmente ser escravos, né, de toda a legislação que envolve os condomínios. E com relação agora a que tipos de documentos, né, que podem ser aceitos, de preferência os documentos, né, identidade civil, documento de identidade, RG, tem ali a foto, a CNH também, os documentos também de identificação profissional, né, como foi bem colocado, né, OAB, CRA, CRC e por aí vai, sempre com foto. E esses documentos agora que tem no celular? Como é que a pessoa pode saber se é verdadeiro ou não? Pede para abrir o aplicativo, confia na imagem, como faz? Realmente, por exemplo, a CNH hoje ela pode ser acessada virtualmente, tem um aplicativo oficial para isso, né? Mas eu acho que é interessante os síndicos estarem realmente orientando aos seus funcionários, principalmente os porteiros, a respeito desses cuidados para identificar se esse aplicativo ele é oficial ou não, para ter validade, inclusive, porque senão qualquer foto não pode ser considerado como identificação pelo celular. Benício, só uma pergunta aqui que chegou de ouvinte aqui. Ela não quer ser identificada. Ela é de... Deixa eu ver aqui de onde ela é. Ela não colocou aqui. 79. Rádio Condomínio. 79 é o prefixo dela. Mas ela disse o seguinte: doutor, eu fui agredida pelo meu marido na porta de entrada do meu condomínio e o síndico se nega a me entregar as imagens. O síndico não tem essa responsabilidade de me entregar essas imagens? Eu entendo que o síndico tem a obrigação de entregar essas imagens
por determinação judicial, né? Nem para a autoridade policial diretamente. É sempre bom ressaltar isso, porque pode acontecer de um policial, né, chegar lá e eu quero as imagens, ele se identificando como tal. Não, tem que ter uma ordem judicial para liberar essas imagens, porque se ela cair em mãos erradas, pode gerar outras consequências que o síndico pode responder. Agora, outro caso, Benício, isso aconteceu comigo, pessoalmente. Um órgão do governo aqui, através de uma sindicância, solicitou ao condomínio administrativamente as imagens. Nós somos obrigados a entregar por ser um órgão governamental ou não? E tem que ser visto com cautela. Teria que verificar o teor, né, dessa solicitação, mas a priori recomenda-se, né, entregar para a autoridade policial, fruto de uma investigação que já está na esfera judicial. No âmbito administrativo, você não aconselharia? Tem que verificar o caso específico. Cada caso, né, deve ser analisado. Não dá para dizer que assim, seria uma regra. Não pode. Tem que se ver com calma, com cautela, o caso específico. Porque o cuidado de entregar essas imagens é porque você pode entregar para um e o outro prejudicado pode acionar o condomínio, né? Judicialmente, dizendo que você produziu prova contra ele, né? Esse é o grande cuidado que deve se tomar, né? Perfeito, a questão da imagem da pessoa, da intimidade, né? Isso tem que ter muita cautela, né? Não dá para o síndico, por exemplo, ele disponibilizar uma imagem através do WhatsApp, né? Para um determinado condômino, que essa imagem ela pode cair na internet, inclusive viralizar, entendeu? Exatamente, aí vai ferir uma série de princípios da dignidade humana, direito de imagem. E aí o condomínio está enrolado, né? Tem muito síndico que, infelizmente, acha ainda que pode entregar, entendeu? Não, inclusive, no mercado está acontecendo uma coisa que é muito preocupante, porque tem síndico, eu acho que aqui todas nós três a gente faz isso, né? A gente deixa o telefone dos parceiros e tal, deixa bem disponível. Então, o indivíduo, o que ele faz? Ele liga diretamente na empresa que faz a manutenção do CFTV para pegar as imagens e a empresa entrega. Não é legal? Isso é complicado, né? Porque, na verdade, a empresa está assumindo uma responsabilidade, está envolvendo o condomínio, né? Em todo esse processo, né? Isso é complicadíssimo. E deixar bem claro, reforçado, sublinhado e em negrito. Não pode. Eu acho que esse briefing também, né, Elisa, a gente faz, né, com as empresas que a gente está contratando, né? Exatamente, né? Para que a gente não corra esse risco. Exatamente. Né? Orientar, né? Exatamente. Não cedam nenhum tipo de imagem, porque as sem empresas que haja às vezes, um prévio entendimento, uma autorização. Né? Uma dica rápida aqui, para não tomar muito, né, do nosso tempo aqui, que está sendo sensacional com o doutor Benito, é o seguinte: eu tenho um costume de, quando eu vou assinar o contrato, eu leio junto o contrato, eu e a pessoa, que a gente vai olhando parágrafo a parágrafo, frase por frase, e se eventualmente a gente precisar de fazer um ajuste, faz-se ali na hora. Muito bem, gente, nós temos 4 minutos para encerrar aqui a nossa entrevista, mas agora acabou mesmo. Benício, eu queria que você mandasse aí uma dica final aí, aquela sua experiência profissional, o que é que você aconselha os síndicos a lidar com esses conflitos condominiais? Qual é a sua dica como advogado, como profissional, para que se evite, né? Terminar não vai terminar, mas evitar e tentar administrar melhor esses conflitos. Sempre a boa conversa, buscar a conciliação, é sempre um desafio no ambiente que pessoas pensam de maneira muito diferente, é um ambiente de convívio forçado de centenas de pessoas, né? Então, quando o síndico tiver alguma dificuldade a esse respeito para conciliar uma briga, um conflito, ele pode estar acionando um mediador ou, enfim, um profissional imparcial, um terceiro fora daquele conflito, para auxiliá-lo, porque muitas vezes é difícil para o síndico realmente intermediar um certo conflito, que acaba às vezes sobrando para ele, né? E às vezes ele quer ajudar e ele sai ainda o errado da história, né? É verdade. É isso aí, Benício, muito obrigado pela sua presença aqui, a gente gostou muito da sua entrevista, das suas dicas aqui, e espero que essa seja a primeira de muitas aqui na radiocondomínio.com, tá bom? Agradecido, estou à disposição. Benício Zinato, advogado especialista em mediação de conflitos, conversou com a gente aqui sobre o desrespeito às regras que geram conflitos e questões insolúveis. Muito obrigado, Benício, pela sua entrevista. Valeu! radiocondomínio.com, a número 1 em informação condominial. radiocondomínio.com